Nosso elenco é horrível, como todo mundo fala, né? O pior elenco da Série B, é o pior elenco de todos os tempos. Bem, eu entendo que não. E eu vou demonstrar para vocês aqui, com pelo menos dois argumentos, por que eu acho que esse elenco não é horrível. Claro, não é um primor técnico de elenco, mas eu vou demonstrar aqui por que eu acho que não é um elenco horrível, como todo mundo fala. Olha só. Bem, o meu primeiro argumento para entender que esse elenco não é horrível é que se você pegar a tabela, né, e a gente não está muito bem colocado ali na tabela, olha só, você pega os times que estão lá no G4. Goiás perdeu na Copa Verde para a gente e só estava disputando dois campeonatos, que era a Copa Verde e a Série B. Lembrando que o Goiás não está nem na Copa do Brasil e o campeonato estadual deles já acabou. Vila Nova, idem. Avaí, a mesma coisa. Rival, então, nem se falha, né? Que nem avançou aí da fase inicial lá da Copa Verde. Então, primeiro você pega o seguinte, os times que estão lá, e se você descer mais ainda, ó, Cuiabá, CRB, Chapecoense, Curitiba, então a gente tem diversos times aí que não só não estão na Copa do Brasil, como o estadual deles já acabou, e o campeonato regional, que é Copa Verde barra Copa do Nordeste, também não estão disputando simultaneamente. Então, quando você pega a tabela da Série B, pouquíssimos times, aliás, nenhum time, né, porque o Paraense teve aquela paralisação, nenhum desses times estão disputando ou estavam disputando 4 campeonatos simultaneamente. Nenhum. Então, esse já é o primeiro argumento. Tá bom. Mas se isso não for suficiente, vamos lá, jogo a jogo do Paysandu. Vamos lá, vamos ver o que o elenco horrível fez, né? E claro, eu não sou aqui procurador de ninguém, eu só quero que, como torcedor do Paysandu, a gente não entre naquele parafuso ou em energia de terra arrasada, achando que nosso elenco é o pior do mundo. A gente tem que contratar sim, a gente precisa de reforço sim, o nosso elenco não é um elenco para brigar lá em cima, não. Mas eu também entendo que não é um elenco horrível. Então vamos lá. Primeira rodada, Paysandu jogando contra o Atlético Paranaense. Fizemos um jogo ok, né? Igual para igual. Quem fizesse o segundo gol ganharia, e foi o que aconteceu. O Atlético Paranaense fez o segundo gol e venceu o jogo. Vamos lá. Segunda rodada, Paysandu e Vila Nova. Paysandu, lembra-se, foi jogar com 6 desfalques. Né? Viajou para Vila Nova com 6 desfalques. Sendo que o Paysandu já estava na loucura de Copa Verde e Campeonato Paraense. Certo? Só para lembrar que o Campeonato Paraense foi retomado no início da Série B. Então, quase que conjuntamente com a Série B. Fizemos o jogo ok, Vila Nova fez um gol, e o Paysandu depois ficou atacando, né? Perdeu diversos gols. Foi ali que o nosso querido Benítez começou a mostrar a sua cara, né? De perder gol. Então, fizemos um jogo ok com a possibilidade de empatar. Na terceira rodada, a gente foi jogar contra a Chapecoense no Mangueirão. Esse sim, esse é um jogo que foi terra arrasada, foi uma tragédia. E a tragédia aconteceu depois dos 35 minutos, com um gol atrás do outro da Chapecoense. Mas até 35 minutos, eu fui no estádio, eu estava no estádio, a gente estava atropelando a Chapecoense, né? Então, claro, mas o jogo são 90 minutos. Mas até os 35 minutos, o elenco horrível, de uma certa forma, pressionou. Mas tudo bem. Esse resultado aqui é um resultado, sim, para se chancelar aí como um elenco horrível. Aí a gente vai para a quarta rodada. O Paysandu foi para lá, para Ponta Grossa, teve aquela questão que pousou em Curitiba, depois teve engarrafamento para chegar em Ponta Grossa, né? Demorou um tempão na estrada, e empatou em 0-0. Esse mesmo operário que venceu o Cuiabá ontem, né? Venceu o Cuiabá ontem lá em Cuiabá, lá na Arena Verde. Então, esse mesmo operário aí. Então, empatamos com o Operário. Na quinta rodada, a gente empatou com o CRB no Mangueirão. Lembra que a gente amassou o CRB no primeiro tempo? O CRB foi lá e fez um gol no contra-ataque com a contusão do Martínez. No segundo tempo, a gente passou praticamente o segundo tempo inteiro com 1 a menos e tivemos chance sim de finalizar. Tudo bem que o Matheus Nogueira lá no final fez aquela defesa milagrosa. Então, reparem que em quase nenhum desses jogos aqui, a gente levou um baile, né? Depois sim, o jogo de Volta Redonda é um jogo que a gente pode classificar o time como horrível, né? Foi um jogo terrível. A gente foi dominado por um time que está lá embaixo, um time muito limitado. Mas só para lembrar que o Volta Redonda, o Paysandu também tinha voltado de uma Copa Verde, né? Tinha voltado
ainda dos resquícios contra o jogo contra o Bahia. Então, repare aí, ó, o jogo horrível do Paysandu contra o Volta Redonda foi antecedido de uma final da Copa Verde e um jogo disputado contra o Bahia, que a gente teve sim até o gol do Bahia, chances de pelo menos empatar, ou quem sabe sair com 1-0, né, ou ficar no 0-0. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? E aí tá, além dessas 6 rodadas da Série B, a gente teve 3 jogos contra o rival, que é também Série B, e mais 2 jogos contra o Goiás. Primeiro jogo contra o Goiás, a gente empatou contra o rival, ainda na fase classificatória do Paraense, a gente empatou, né, e jogando melhor. O segundo jogo contra o rival, que foi o primeiro jogo da final, aí sim a gente pode dizer que eles tiveram um primeiro tempo muito maior, e no segundo tempo a gente meio que equilibrou, então a gente pode dizer que no primeiro jogo eles foram melhores no somatório, e no segundo jogo nem se fale, né? Segundo jogo da final, o Paysandu amassou o rival. Então, ou seja, se você somar as 6 rodadas da Série B e somar os outros 5 jogos, né, 2 com Goiás e 3 com o rival pelo Paraense e Copa Verde, a gente vai ver que nesses 5 mais 6, 11, nesses 11 jogos o Paysandu foi amassado, né, salvo ali 2 jogos que a gente citou. Então, claro, volto a dizer, a gente precisa de reforço, né, o nosso elenco não é um elenco de elite, mas qual é o elenco, por exemplo, que tem um Rossi ali, que é o mas é só o Rossi, tá? Então me diz aí 10 times da Série B que tem um cara diferenciado, né? 10 times da Série B. Se você tem ali 5 ou 6, são muitos. Então, eu não entro nessa, né? Não só por ser torcedor do Paysandu, mas eu não entro nessa, que o nosso elenco é horrível, que precisa mudar tudo. Claro, a gente precisa contratar sim, precisa contratar bem, mas a gente vai contratar, e se Deus quiser, depois que a gente focar só na Série B, vamos pontuar, né, e vamos sair aí dessa situação de aperto, né? Só lembrando, pessoal, o Paysandu foi campeão da Copa Grão-Pará, foi campeão da Copa Verde, por muito pouco não foi campeão do Paraense. Só lembrando, né, o rival estava disputando só a Série B. Jogou apenas 2 jogos do Paraense, já está sem 3, 4 titulares para jogar a próxima rodada. Então reparem que apenas um campeonato foi o suficiente para destroçar o rival, né? Um campeonato a mais. A gente estava disputando 4. Então, claro, vamos aí contratar, vamos buscar mais reforços, mas eu não acredito que o elenco do Paysandu é um elenco horrível. Certo, pessoal? Por favor, não se esqueçam aí de seguir, comentar e compartilhar, né? Se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem pré-jogo e pós-jogo aqui do Papão, certo? Forte abraço e até a próxima.